noite, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Java 8, BDD e JavaScript. Eu particularmente gosto bastante desse assunto de teste, né? E tem umas novidades aí na JVM 8. E agora a gente tem então uma runtime nova para JavaScript, chama Nashorn, né? E ela vai possibilitar então que a gente compile JavaScript como bytecode. E aí com isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vai misturar um pouquinho algumas coisas. Então, como eu disse para vocês, eu gosto bastante do Spock, que é um framework de teste para fazer para BDD, eu curto bastante ele. E nós vamos misturar então um pouquinho essas coisas para a gente ver o que dá. Eu peguei alguns exemplos aqui de um site, para ficar mais fácil para a gente. Então, isso aqui é um código Groove. E essa classe está fazendo o quê? Essa classe ela vai pegar um JS, utilizando o Nashorn, e a gente vai fazer teste, vai trazer isso para o Java e vai conseguir testar algumas funções que estão lá no JavaScript. Então, nesse primeiro teste aqui, a gente então utiliza o Script Engine Manager para obter a nossa engine, né? Para a gente depois poder fazer o quê? Setar o JS que a gente quer. Então, seta o JS que a gente quer, faz o eval para a gente poder ter esse texto do JS na engine e a gente consegue utilizar. Então, nesse teste aqui a gente está fazendo o quê? Então, eu estou pegando um mapa de resultados, né? E estou atribuindo para ele a invocação de uma função chamada transform, passando para ele um objeto. Repare que nesse objeto eu tenho dois atributos, um atributo name e um atributo last. E o teste eu estou fazendo o seguinte: o resultado tem que ter para mim um atributo first name e um atributo last name. Legal. E aqui, lá em cima está o meu JS, está a minha função. Só que vocês estão vendo que eu estou criando um outro objeto ali, estou retornando um outro objeto, e esse meu objeto ele tem então um atributo chamado first e um atributo last. Significa que o meu teste vai quebrar, porque eu estava tentando pegar um first name. Então o que eu faço? Vou lá, corrijo para first name, last name, e aí o teste passa, né? Só para falar que está funcionando. Também consigo fazer teste utilizando OneRow, que isso é bacana pra caramba, para a gente fazer teste baseado em dados, né? Uma coisa bem legal que o Spock tem. Então quando você coloca a notação OneRow, e você coloca aquelas variáveis ali no nome do método, ele vai rodar esse método uma vez para cada valor que está aqui na minha tabelinha. E ele vai substituir o valor da variável ali, né? Isso aí, para qualquer teste Spock, ele vai fazer isso. A gente vai utilizar aqui o que? Um método do JavaScript para mostrar que também funciona utilizando esse método do JavaScript, invocando ele e passando duas variáveis. E aqui estão os valores possíveis. E a gente vai verificar se o resultado é o que a gente espera. Então na minha tabela eu já defino os valores, inclusive os resultados, para mostrar também que a gente consegue utilizar um OneRow junto com o JavaScript. Também para fazer callback, né, que é uma coisa muito comum no JavaScript, fazer callback. Então aqui eu estou criando estou definindo uma função, tá? Então quando eu dou um eval e passo uma function, eu estou criando aquela function ali, eu não estou usando JS mais. Reparem que naquele primeiro slide, eu defini no eval aqui, eu defini aqui um source que eu peguei de JS. Daqui para frente eu não estou usando mais, tá? Então tudo que eu estou fazendo eu estou criando aqui, tá? Então eu criei uma function chamada fin, que ele vai receber um callback e ele vai adicionar nesse callback, para passar para esse callback, uma variável e vai adicionar o fin no final. Aí eu vou chamar isso aqui, eu vou invocar, passando então aqui a minha função e verificar se ele fez o que tinha que fazer, ou seja, se dentro da função ele grudou a variável que eu passei. Beleza, funcionou. Só que eu vou testar também a interação, vou ver se chamou o callback certinho e tal. Consigo fazer mock, olha só, juntando mock com JavaScript, bacana. Então eu defini a função ali de novo, a mesma função, só que agora o meu callback não vai ser uma função real, vai ser um mock. Para quê? Para que depois eu verifique o seguinte: se ele realmente chamou passando a variável que eu passei, ou seja, ele está chamando realmente o meu callback. Aí eu já falo aqui, né, no Spock, eu consigo falar para ele quantas vezes ele tem que chamar e ao mesmo tempo definir qual é o retorno dele, né? E aí eu já consigo verificar que o resultado é o mesmo. Então o mesmo teste de antes, só que agora eu já estou verificando se o callback chamou a função correta. E também, olha só, eu consigo testar alerts. Alerts geralmente ele dá um output, né, que é difícil de testar. Aqui a gente consegue testar também. Por quê? Eu estou usando novamente um mock, aí eu dou um punch, que é o meu mock, chamando uma function do alert.
e vou verificar o seguinte, se ele chamou essa do alert passando a mesma variável que eu passei aqui. Então, ou seja, eu consigo testar até mesmo funções que ele dá um retorno para o cara, por exemplo, na tela, que o retorno não é no console ou alguma coisa do tipo, o retorno não é na própria function, é uma saída um pouco difícil de controlar. E aqui que a gente consegue fazer esse tipo de controle e consegue verificar. Na verdade, a gente consegue fazer com esse invoke, a gente consegue testar tudo que estende uma interface, né, uma interface function agora, né, do Java 8 nova. Então a gente tem outras coisas, além do function, a gente tem várias outras interfaces que a gente consegue capturar, e o alert é uma delas também, porque é uma function, né? Algumas referências aqui, então, onde eu peguei esse código, né, esse site Object Pattern, tem esse código lá na íntegra. Também tem uns artigos legais falando sobre o National, né, um na InfoKill e outro no Java Design. Então quem tiver mais interesse também, quiser aprender um pouquinho mais sobre essa engine, né, sobre essas alterações que tiveram, tem uns exemplos bem legais ali, um pouco mais explicados, um pouco mais a fundo, com outros exemplos também. Queria mostrar para vocês hoje, na verdade, era a junção disso daí com o BDD, com o JavaScript. Ok? É isso aí, obrigado.